Boa noite, como estamos todos? São agora, deixa eu abrir aqui a tela, agora deixa eu fechar a tela aqui e deixa eu ver que horas são 6h38, são 6 horas da tarde, 40 minutos, né? Então, são quase 7 horas da noite. E estamos aqui de novo, observando lá o muro. E vamos, né, enquanto eu observo o muro aqui pertinho, é gostoso. Principalmente saber que onde eu estive, né? Várias vezes. Então, aí tá tudo bem por lá, graças a Deus. Isso é bom. Enquanto tiver paz em Jerusalém, haverá paz relativa, né? Pelo menos há esperança para o mundo. Estamos estudando o livro do profeta Oséias. E vamos estudar hoje o capítulo 7. Ontem nós estudamos o capítulo 5 e 6. E o profeta estava falando sobre as destruições, né? O castigo que vai vir sobre os dois reinos, tanto do norte quanto do sul. Mas no meio dessas profecias de destruição e de desterro, ele também traz a esperança, né? Como todos os profetas fizeram e fazem, eles falam da tristeza, mas também eles falam do que vai acontecer num futuro mais longínquo, mas que é uma promessa do Eterno, de que a promessa que ele fez, o contrato que ele tem com Abraão, perdura, ok? Não deixou de ser válido, está ainda, né, correndo. Então, vamos ler o capítulo 7. Ontem ele terminou assim: também para te ajudar, ser determinado uma ceifa. Ele falou para o reino do norte, né, para Samaria, que ela seria levada cativa, que ela seria totalmente destruída e o povo ia ser espalhado, né, pela terra, por toda a terra. E ele diz que também Judá teria também a sua ceifa. Então, vamos lá para o capítulo 7. Quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, olha aqui, o Senhor falando, quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar a Israel, descobriram-se os pecados de Efraim e os crimes de Samaria. Praticam a falsidade, o ladrão entra e a honra dos salteadores rouba por fora. E a horda dos salteadores roubam por fora. Quer dizer, quando o Senhor pensou assim, não, eu vou lá restaurar, vou lá ver se tem uma salvação, o povo de Israel, né, de Samaria. Aí quando ele chegou lá para, né, para ver a situação, a gente fala assim, ele chegou porque o Senhor sempre está. Através dos seus anjos, através dos seus ministros, ele sempre está. E ele percebeu, e ele viu que continuava do mesmo jeito. Que continuam praticando a falsidade, continuam roubando, o ladrão entra e o salteador está rondando por fora para ver o que ele pode roubar. Mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Gente, é tão engraçado, como é que a gente imagina que Deus não está vendo as coisas, né? Falta de conhecimento de quem é Deus, né? Gente, uma faísca do Eterno está dentro de todos os homens. Todos. E essa faísca do Eterno tem conexão direta com Ele o tempo todo, desde que você é gerado até o momento que você fecha os olhos aqui para a Terra. Essa conexão que existe, esse espírito de vida,
se comunica com o Eterno o tempo todo e ele fala para o Eterno tudo o que você está fazendo. Não tem nada, absolutamente nada, que ele não saiba. De todos os homens, porque essa partícula está em todos os homens. Num estudo que eu fiz há um tempo atrás, ele é chamado de Adjasta Thought. Adjasta é um ajustador. Esse espírito, esse esparco divino que existe dentro de todos os homens, quando Deus criou o universo, ele se expandiu no universo. Então, essa expansão do eterno no universo gerou tudo o que existe. Então, toda essa expansão do universo está em contato com ele o tempo todo. Por isso que ele sabe o número das estrelas, por isso que ele sabe o nome delas, por isso que ele conhece você, o que você faz. Porque você é um pedaço, contém um pedaço desse eterno. E ele está em comunicação o tempo constantemente com o Pai. Como todos os anjos estão com o Pai, como todos os serafins, os querubins, os solitários espíritos, todos esses seres que emanaram, que saíram do eterno, estão em contato com ele. Todos esses seres servem a ele. Aí as árvores cantam, os passarinhos cantam, a água canta, a terra canta. Porque tudo saiu dele, tudo pertence a ele. Então, ele sabe todas as coisas. Então, é ignorância pensar. Esse versículo 2 é uma ignorância, 100% ignorância do que é Deus e do que é a eternidade e do que é a criação, do que é o universo. Ok, mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. O Senhor se lembra da bondade, mas ele também se lembra da maldade. Porque quando você comete uma maldade, o Espírito Santo sente isso terrivelmente. Porque você está usando um veículo que o Eterno te deu para cometer alguma coisa que é contra a natureza divina. Por isso que o pecado não tem perdão. A não ser que você peça esse perdão. A não ser que você vira a sua intenção. A não ser que você vira o seu propósito. A conversão é converter, virar o oposto. Você está indo assim e você volta para o eterno. Por isso que fala conversão, é converter. Sair de um estado e ir para outro estado. Né? Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras são príncipe e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro. O que ele está dizendo aqui? Que as pessoas fazem as coisas erradas para agradar ao rei. nem vou falar. Ai, meu Deus. E as suas mentiras aos príncipes. Aí fala mentira, inventa história, né? Aí todos eles são adúlteros. Semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro. Essas pessoas são igual um forno que fica, sabe, tostando maldade, tostando coisas ruins. Que eu vou fazer ali na esquina? Sabe aquela coisa de ficar... Que um outro profeta falou, né? Que eles vão de noite para a cama, de noite fica maquinando como é que eles vão fazer o mal no outro dia. Pois é, aqui também ele está falando a mesma coisa. Só que ele está usando a alegoria do forno, do fogo. As pessoas ficam lá maquinando, fica esquentando na cabeça aquilo que eles vão fazer.
No dia do nosso rei, os príncipes se tornam doentes com a excitação do vinho. Tá vendo? E ele dá mãos aos escarnecedores. Quer dizer, no dia do nosso rei, quer dizer, o dia que o rei faz uma festa, todos eles bebem tanto que vomitam, ficam doentes com a excitação, quer dizer, com o efeito da bebida, eles adoecem, né? Aí faz aquela... Você imagina, né? A situação que não era. Gente de Deus, devia ser horrível, meu Deus do céu. Aquelas orgias que eles faziam devia ser uma coisa assim, que fedia até quilômetros de distância. Gente, aquele povo eles não tinham banheiro direito, os banheiros eram daquele jeito que vocês sabem, né? Aquela casinha lá em cima e a coisa que descia lá na fossa, né? Tinha uns que tinham fossa, outros que nem tinham fossa, né? Descia assim na ladeira do morro. E agora, quando o rei fazia essas festas aqui, era simplesmente nojento, porque era homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, bebida à vontade, eram orgias. Você imagina o cheiro que não era isso. Deus me livre. E Deus tinha que suportar tudo isso. E o Espírito do Senhor que está no coração, com a gente, com todos os seres humanos, tinha de suportar isso. Se a gente tivesse conhecimento dessas coisas. Uma vez, numa das minhas viagens ao Brasil, eu estive com uma pessoa. E essa pessoa disse, vamos fazer um negócio assim, assim? Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, não faço essas coisas não. Faço não. Nossa, mas por que ninguém está aqui, ninguém está vendo? Eu falei assim, tem gente aqui, tem gente vendo. Tem gente aqui, tem gente vendo. Eu falei, não é porque nós estamos sozinhos aqui, é que não tem o eterno, que não tem os anjos, que não tem os arcanjos, que não tem os outros seres espirituais, que não tem o mundo espiritual que vê a gente. Falta de conhecimento. As pessoas fazem coisas erradas por falta de conhecimento. Como é que você pensa que... Eu não estou sozinha aqui agora? Não estou. Fisicamente aqui, materialmente, sim. Mas espiritualmente eu não estou sozinha. Eu tenho comigo anjos, eu tenho comigo os meus guias espirituais, eu tenho comigo os meus serafins, eu tenho... Gente, a gente nunca está sozinho. E uma coisa que eu tenho percebido é que mesmo esse véu que existe, que tampa a gente de ver o mundo espiritual, não tampa o mundo espiritual de ver a gente. Então, eu não tenho certeza se a minha família espiritual lá em cima não está vendo o que eu estou aprontando aqui embaixo. Então, nós não estamos sozinhos. Então, as pessoas que pensam, eu vou fazer uma coisa errada porque ninguém está vendo. Gente, tem milhões de olhos vendo. Tá? Isso é uma realidade que todo mundo deveria saber. Você não está sozinho. Todas as vezes que você faz alguma coisa, você tem os seus guias espirituais, você tem os seus anjos, os seus arcanjos que acompanham você, além do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Porque essa foi uma promessa que o Messias deixou. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar alguém, um Espírito Consolador. Ele chama de Espírito Consolador, porque o Espírito Santo já estava na Terra. Mas ele mandou um Espírito Consolador, que nos ia ensinar todas as coisas. Então, não estamos sozinhos. Então, esse pessoal fazendo todas essas coisas aqui, ó, você já pensou? Como é que não fica o Espírito de Deus vendo toda essa sujeira, tudo que acontece na Terra agora? O coração deles é como um forno. Aí, ó. Enquanto estão de espreita, a sua ira dorme toda a noite. Pela manhã arde como chamas de fogo, maquinando coisas ruins para fazer. Tá vendo? Pois é. O Espírito Santo de Deus está lá, tá vendo tudinho.
Eles estão todos quentes como um forno, consomem os seus juízos. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Quando você não vira o bolo no forno, ele assa só de um lado, né? Pois é. Principalmente se o forno não tá bem balanceado, né? E esse aqui não estava balanceado nem um pouquinho, né, gente? Que vocês estão vendo que a situação aqui era babadeira. Era pecado em cima de pecado. Estrangeiros lhe comem à força. E ele não sabe. Ele está se referindo aqui ao Egito e à Síria, né? Que estavam comendo eles. Comendo como, gente? Os impostos que eles tinham que pagar. Israel, Samaria, tanto Samaria quanto Judá tinham que pagar impostos para a Síria e para o Egito. E quando eles não queriam pagar o imposto, aí é que a Síria veio para invadir, aliás, todos eles, até Roma também. Quando Roma veio a primeira vez, antes da destruição do templo, é porque eles pararam de pagar o imposto. Aí Roma veio. Então, todos eles vinham quando havia uma rebelião do rei que não queria pagar mais imposto, né? Aí, eles vinham e tomavam. Então, é isso que o profeta está falando aqui. Eles estão comendo vocês. E eles não estavam nem percebendo. Quer dizer, eles faziam isso pensando que quando eles precisassem, eles viriam em socorro. Mas havia conchavo entre eles. Havia conchavo entre a Síria e o Egito. Por isso que quando a Síria invadiu, o Egito não apareceu. Porque depois a Síria foi lá no Egito também, né? A soberba de Israel testifica contra ele. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Quer dizer, com toda essa coisa, com tudo que o profeta estava falando, tudo que o profeta falava, eles não voltavam atrás. Mesmo com toda... Porque não foi só Oséias nessa época, gente. Amós também estava aqui, e Amós também foi um profeta do Reino do Norte. Nós vamos estudar Amós também. Amós também estava nessa mesma época. Então, não era só Oséias, não era só Miqueias, não era só Isaías. Quantos profetas na mesma época estavam pregando lá em Samaria e em Judá, falando o que estava acontecendo, testificando o que Deus faria contra eles por causa do pecado deles, e eles não mudaram a trajetória, não se converteram, não voltaram atrás, não mudaram a sua disposição, né, de mudança, não mudaram, não queriam mesmo. Por isso que ele fala que a soberba de Israel testifica contra ele. Todavia não voltam, porque eles são soberbos, eles acham que são os bonzões. Eles acham que eles estão certos, o resto todo mundo está errado. Para o Senhor, seu Deus, nem buscam o Senhor com tudo isso. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. É o que eu falo para vocês, gente, a gente erra por falta de conhecimento, por falta de entender a realidade. Nós estamos lendo a realidade de uma forma errada. Parece que o olho da gente é igual às pessoas que têm problema de enxergar cores, algumas cores, né? Tem gente que não enxerga o verde, tem gente que não enxerga o azul. A cor azul está lá, mas ele não consegue enxergar. É a mesma coisa aqui. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver.
Por isso que o Senhor fala aqui, que Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria, é o que eu estava falando aqui para vocês agora, tá vendo? Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede. Como aves do céu, os farei descer. Castigá-lo-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou castigar, eu vou fazer, vai acontecer o que os profetas estão dizendo. Os profetas estão na congregação alertando o povo para o que vai acontecer. E isso vai acontecer porque vocês são rebeldes e soberbos. Porque mesmo ouvindo o profeta, mesmo os profetas falando do que está acontecendo, mesmo os profetas advertindo vocês para mudarem a trajetória que vocês estão indo, vocês não estão mudando. E é por isso que eu vou mudar a situação e o olhar da Assíria e do Egito para vocês. Vocês estão contando com o Egito, vocês estão contando com a Síria. Tanto o Egito quanto a Síria estão querendo invadir vocês. Vai invadir primeiro aquele que for mais forte, e foi a Síria que foi mais forte. E aí o Egito, aí Efraim, Samaria, pensou, não, eu vou, o Egito vai me salvar. Salvou não. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Qual foi a época que o Senhor remiu Israel? Quando ele tirou eles do Egito. Quando o Eterno mandou Moisés e tirou o povo do Egito, Deus estava remindo o povo. É como se Deus tivesse dado um preço. O Egito falou, eu deixo o povo sair, mas nessas condições. E Deus falou, tá tudo bem, vamos sair. Quer dizer, o Senhor remiu o povo. Não clamaram a mim no seu coração. Não adianta falar só da boca, viu, gente? Não clamaram a mim com o seu coração, mas deram uivos nas suas camas. Você entendeu? Tem gente que fica falando, chorando, reclamando na cama, né? Mas dentro do coração não tá afim. Não tá querendo mesmo, não. Só tá falando da boca para fora. Ai, Deus tem misericórdia de mim, da boca para fora, mas o coração não tá falando isso. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Para beber e fazer farra, né? Tá todo mundo lá junto. Mas para buscar o Senhor, ninguém vai. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. São como o arco enganador. Os seus príncipes caem à espada por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Muitos devem ter fugido para o Egito, né? Não adiantou nada que a Síria foi lá também. Como na época de Judá, que foram para o Egito, lembra? Nós vamos estudar Jeremias depois. Quando nós passarmos essa fase da Assíria, que nós fomos para Nabucodonosor, para a Babilônia, nós vamos estudar Jeremias, e vai acontecer a mesma coisa com Judá.
Judá vai fazer a mesma coisa. Não aprendeu nada com o que aconteceu com Samaria. É incrível como é que as pessoas veem as outras caindo no buraco e cai também. Cegueira espiritual, não consegue enxergar. Eu acho que a nossa oração, gente, vai ter que ser: Senhor, abre os meus olhos, limpa os meus olhos, tira a escama do meu olho. Jesus disse isso também, não foi? Jesus disse isso. Como é que você fala mal do seu irmão? Tira primeiro a escama dos seus olhos para você falar do outro. Né? Chama de hipócrita. Você está falando mal do irmão que tem um cisco quando você tem um tijolo no seu olho? É isso aí. A gente tem que mudar talvez a nossa oração. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue. Abra o meu coração para que eu entenda. Abra a minha mente para que eu aprenda os teus segredos, as tuas coisas. Eu estou estudando, acompanhando uns estudos de um rabi. E ele fala que as revelações só vêm quando esse véu é tirado. O véu, quando o véu é tirado, aí a revelação é manifesta. Então, acho que a nossa oração, como está aqui falando, gente, porque a gente está sendo enganado por falta de conhecimento, né? Fala demais e não faz, e faz menos. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia dos nossos olhos para que essa escama do nosso olho caia, para que as escamas e lembra que um dos profetas disse que a gente tinha testa de bronze? Para que o Senhor quebre, derreta esse bronze que está na nossa testa, para que a gente aprenda, que o conhecimento entre, porque essa parte aqui, a parte frontal do nosso cérebro, é o do conhecimento, é do aprendizado. É isso que precisa, o Senhor tem que quebrar essa testa de bronze que a gente tem, que não deixa com que a gente enxergue aquilo que a palavra está ensinando, não enxergue os exemplos do passado para a gente não cometer os mesmos erros agora no presente, porque estamos cometendo os mesmos erros, gente. Parece que não aprendemos. Aliás, nós não aprendemos, não é parece não aprendemos. Né? Vamos pedir a Deus misericórdia para que tire essa escama do nosso olho, que quebre que derreta essa testa de bronze que a gente tem, que a nossa língua fique mais trancada na boca, porque aqui está falando por causa da violência da sua língua. Falar menos do governo, né? E orar mais. Porque todos os governos são estabelecidos por Deus, até o ruim. Porque eles são usados como vara de correção. Então, vamos abençoar a vara de correção, porque aí a gente aprende. Estamos precisando aprender. Então, tá, gente. Tá sendo um profeta difícil, né? Um profeta, assim, bem... mostrando pra gente as nossas falhas, as nossas faltas. Que Deus tenha misericórdia. Precisamos ser buscados e alcançados pela misericórdia de Deus. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Tchau, tchau.